Fala, terceirão. Hoje vamos falar sobre variações linguísticas, tá? Olha só, são formas distintas de realizar a língua. Podem ser contextuais, regionais, socioeconômicas, que geralmente a socioeconômica está voltada a um grupo social. Depois eu venho para cá nesse momento. Olha, variação histórica. Vamos lá. Por exemplo, o que você pensa na variação linguística que está voltada à histórica? Quando você está na histórica, você tem a ideia do quê? De como as palavras elas eram lá no passado e como elas foram se transformando gradativamente com o tempo. Por exemplo, mademoiselles é uma, né, você fala mademoiselle, até em Carlos Drummond de Andrade tem um trecho que ele fala das mademoiselles, dos rapagões, rapagão, que está no texto, né? Está no singular, não está no plural. Então, veja bem, eu também tenho vossa mercê. Mademoiselle hoje já não é mais utilizado, praticamente, né? Vossa mercê. E ela foi alterada. Vossa mercê, agora eu tenho o quê? Eu tenho, teve vossa mercê, vós mercê, depois teve você, depois tem C na nossa pronúncia e o VC na nossa escrita hoje, né? Muitos escrevem pelas redes sociais, não escreve a palavra você, né? Então teve toda uma variação. No passado também se escrevia a palavra coisas, né? Tem diversas palavras do passado que foram sofrendo variações até os dias atuais e ainda continua acontecendo, né? Eu tenho os neologismos também que aparecem também, que você pode lembrar. Neologismo, por exemplo, muito do que se tem de fora que é transformado no nosso léxico, no nosso vocabulário. Por exemplo, eu tenho o deletar, verbo deletar, que vem da tecla delete, que significa apagar. Vou deletar você da minha vida, não quero mais saber. Veja bem, vou apagar, vou esquecer, que hoje até mesmo a própria tecla delete, né, ela vem já abreviada como del, para vocês terem uma ideia de como vai mudando tudo. Dificilmente alguém fala até, tecla delete. Não, tecla del, né? Ela mesma já foi quebrada, tá? Então tudo sofre uma variação, né? Quando eu penso em variação geográfica ou regional, mesma língua falada de forma diferente, eu coloquei para vocês no grupo e fiz até uma pergunta falando sobre as variações. Está lá no grupo de vocês do WhatsApp, que fala sobre uma variação. Tem lá o Chico Bento. Acho que se não for o Chico Bento, eu sei que tem. Não, é de Minas, é o tema, é de Minas, estou fechada em Minas. Então tem uma forma como é falada, no terceiro ano eu coloquei Minas. É o mineirês, né? A forma como o mineiro começa, como ele fala, e tudo se é entendido. Aqui eu coloquei, por exemplo, algo que todo mundo gosta. Eu não tenho mais inteiro, sem um pedaço, tá? Pão. Aqui tem uma parte só, né? Então, isso aqui é o pão de sal. Nós vamos ao mercado, vamos à padaria e pedimos pão. Não é um pãozinho? Esse pãozinho é um pão de sal. Que não é o pão careca, que ele é meio que doce. Que não é o pão doce. Que não é broa, é o pão de sal. Você vai procurar o pãozinho que é conhecido no Rio de Janeiro como pão de sal. Mas esse mesmo pão, olha bem na variação geográfica como vem. Ele também é chamado de carequinha. O nosso pão careca é aquele pão meio que adocicado, né? Que é para o cachorro quente, né? Na região norte, ele é chamado de carequinha. No Rio Grande do Sul, ele é chamado de cacetinho. Quando você está lá no Ceará, é carioquinha. Quando você vai lá para o interior do Nordeste, é o pão aguado. Eu não vejo nada de aguado, mas pão aguado. Quando você está na França, pistola. Tem a pronúncia mais próxima do pistola, tá? E quando você está em Portugal, é a carcaça ou cacete. Ou veja só, eu tenho variações com relação à minha geografia ou com relação à região. Como assim? Geografia, região. Veja, exceto por estes aqui, França e Portugal, né? Exceto por França e Portugal,
Eu aqui estou nas regiões do nosso país, Brasil. Já quando estou cá embaixo, estou me referindo à geografia literal, porque não faz parte da região nosso país, mas sim faz parte da minha geografia. Estou em outro local, não estou na América do Sul, eu estou passeando pela Europa, certo isso? Agora veja, quando eu penso em socioeconômicas, quando eu falei grupo social, bem, se eu pensar nisto aqui, sabe? Acho que deve dar para ler, Portela. Se eu chego e vou pular carnaval, a galera que tá lá no samba, ela estará com uma linguagem totalmente falando de repique, de tambor, de batuque, etc. Ou seja, quando a galera lá está, a linguagem que é voltada ao carnaval, que é voltada ao samba, está longe de ser a linguagem que é voltada à língua portuguesa de uma sala de aula. Se eu chegar lá no terreirão falando de variações regionais e variações socioculturais, vão falar que eu tô pirada, né? Não tem nada a ver. Por quê? O papo deles é sobre os batuques, é sobre se sabe sambar, é sobre as aulas como vai acontecer no carnaval. Então, veja bem, quando isto acontece, certo? Eu estou na socioeconômica. Se eu estiver pensando em funk, né? A galera lá vai começar a falar a linguagem do funk, né? E vai descendo, e vai descendo, e vai que vai, e vai pra lá, e vai pra cá, e vambora, você sabe os passinhos, e assim vai. E você, para cada lugar, você tem uma linguagem. Se eu estou, não sei, conversando com os professores de língua portuguesa, esta linguagem aqui, para nós será tranquila. Por quê? Porque é algo que está fechado para um grupo de língua portuguesa. É diferente, de repente, alguém chegar e começar a falar, por exemplo, sobre matemática, certo? Então, cada um terá uma forma de falar, cada um terá uma linguagem específica para o seu. Aí veja, quando eu penso em formas de enunciação, foco na enunciação, tem que estar sempre atento ao que o enunciado fala. Poxa, mas todo mundo pensa que o enunciado, ele só acontece quando você está lendo uma questão. Não. Você, ao me fazer uma pergunta, você acabou de criar um enunciado. Se você faz uma resposta, tem um enunciado nisso. Só tem diferenças. Os enunciados, eles podem ser voltados à subjetividade, eu tenho formas diversas, né? Só 3. Mas tem que saber interpretar. Para tudo, você tem que ler e interpretar o que ali está querendo passar a você. Objetividade e interlocução. Como é que eu vejo isso? Vejo isso. A subjetividade, ela está voltada ao sujeito, é a manifestação do eu coloco dessa forma. Como assim manifestação do eu? É o que eu penso, é o que eu acho. É subjetivo, não é certo, não é exato, é o meu pensar, é o que eu escrevo, tá? Objetividade já é diferente porque, olha, a objetividade está no assunto. Suponhamos que, vou trabalhar aqui com linguagens diversas, vou mexer com símbolos, suponhamos que, terceiro, tá chegando de vocês, do terceiro. Isto aqui, tá? Se eu chego na sala e trabalho com linguagem formal e informal, como eu trabalhei com a maçã, pego isso daqui e mostro para vocês. No que eu mostro isso aqui para vocês, isso daqui, eu quero que fale sobre algo que esteja voltado a este assunto. Que assunto seria esse? Vocês no terceiro ano. Formatura. Recepção, quando você vai receber o seu canudo, certo? É um momento que, olha, é inesquecível. Então, veja, se eu quero um texto que seja falando sobre objetividade, eu quero falar sobre formatura, meu canudo, né? Eu estou fechada, focada no objeto.
ou no assunto, qualquer que seja ele, eu não estou colocando o meu eu estou falando sobre isto. Isto representa um canudo, e este canudo aqui quer dizer o que para você? O que ele simboliza? Ou o que ele poderá simbolizar? É objetivo, né? Porque, olha, se você olhar para cá, você vai lembrar que isso daqui é canudo que você recebe quando você se forma, certo? Então, eu vou falar sobre isto. Se eu vou falar sobre isto, vou falar sobre a conquista, como foi. Tive que me esforçar muito, não tive que me esforçar muito, tive que ler muitos livros, foi difícil, estudei manhã, estudei noite, como foi, madrugada. Então, eu vou falar sobre a conquista disto. Eu estarei sendo objetiva. Eu não estarei falando sobre o meu achar, mas como foi a conquista, certo? É o objetivo. Tive que estudar muito, sim, é objetivo. Eu tenho que ter a cronologia ali marcadinha, tá? Objetividade. O eu acho, não, é o certo, é aquilo. Não é o que de repente poderia ser, é o que foi ou o que será, tá? Interlocução. Pode ser no receptor ou interlocutor, depende de quem fala, certo? Por quê? A forma como eu me coloco para você, estarei mediando. Alguém poderá ser o interlocutor no meio na sala. Vamos lá. Enquanto eu estou dando aula, será que eu sou uma espécie de interlocutora para vocês? Porque eu estou falando, você está recebendo. Será que há uma interlocução? Quando você pega um texto, quem está falando? Será que... Quem fala? Essa é uma boa pergunta, não é? Pois bem, galera, fechei aqui. Dúvidas, interlocução é quem está entre quem está falando, tá? Porque, de repente, como eu fechei com pergunta, quero que vocês façam o dever da apostila até o 3. Na próxima aula, começo matéria nova com o módulo 4, capítulo 4. Ok? E olha, vamos buscar, tá chegando de vocês também. Estudem. Saudades. Fiquem em casa.